Olá, o nosso assunto hoje é uma paixão nacional, o futebol. Só que com um foco também na gestão dos esportes em geral. Eu sou Sérgio Rondino e esse é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Quem vai conversar conosco sobre esse tema hoje é Walter Feldman, médico, ex-secretário-geral da CBF até poucos dias, foi também deputado estadual e deputado federal por São Paulo. Walter Feldman, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Puxa, Sérgio, é um prazer estar com você, com todos os nossos companheiros de bancada. Eu já participei há um tempo atrás com o Rubens Figueiredo, mas aí em loco, na sede do partido, discutindo temas também relacionados ao esporte, quando era secretário de esportes aqui de São Paulo. E eu estava aguardando um convite como esse, depois de tanta discussão, tanta polêmica e tanto interesse em relação ao esporte brasileiro. Então, estou aqui absolutamente à disposição para fazer um bom combate com vocês. Muito obrigado desde já pela gentileza de nos atender. Participam conosco hoje desse programa o Rogério Schmidt, cientista político, flamenguista. Salve, Rogério. Salve, Rodino. Salve, Walter Feldman, Rubens, a todos que estão nos assistindo. A participação aqui eu acho que sou o mais feliz de todos. Conosco também o Rubens Figueiredo, cientista político, corintiano. Rubens, bem-vindo de novo. É sempre muito bom falar sobre futebol, principalmente com o Walter, que é um grande conhecedor do tema, viveu intensamente esse último período aí na CBF, e falar com o Rondino e com o Rogério é sempre muito bom. Também conosco o Luiz Alberto Machado, economista palmeirense, que enviou uma pergunta para nós por vídeo. Eu não posso deixar de dizer que, modéstia à parte, eu sou ponte-pretano. Então, vamos em frente. Walter, e eu sou paulino, viu, Sérgio? Ah, pronto, aí já está feito o painel completo. É um painel ecumênico, vamos dizer. Ô, Walter, antes de dirigente esportivo, você é um homem público. Além de deputado estadual e federal por São Paulo, você já foi secretário de esportes da Prefeitura de São Paulo, entre outras funções na área pública. Tem, portanto, uma visão que vai além do futebol, uma visão do esporte muito mais ampla. É por isso que eu vou começar com uma pergunta mais genérica a respeito do tema. Como é que você avalia a qualidade da gestão pública e privada do esporte e do futebol no Brasil? É como é falado no início da nossa programação, em crescimento, em progresso, em evolução, Sérgio. É impressionante, em geral, a sociedade brasileira desconhece, mas as transformações ocorridas nesses últimos 5, 6 anos na gestão do futebol, eu diria que é impressionante. Hoje, os expedientes da boa governança, do compliance, da transparência, da ética, da prestação de contas, das auditorias, da conferência de resultados através de assembleias, seja dos sócios, seja daqueles que militam e se interessam diretamente por isso, é muito grande. Eu diria que com as chamadas normas de licenciamento, implantada pela CBF há 3 anos atrás, que exige um grau evolutivo de profissionalismo na gestão do futebol e a introdução recente do chamado fair play financeiro, que também exige uma boa prestação de contas, um controle orçamentário. Não seria difícil avaliar que, de 5 anos para cá, a gestão do futebol brasileiro cresceu muito, e isso significa não apenas uma melhor gestão, mas melhores resultados comparativamente àquilo que a Europa já vem fazendo há muitos anos. Rogério Schmidt, vamos começar o nosso bate-bola. Walter, a minha pergunta para você é sobre essa nova lei aí, do chamado Clube Empresa, né, que entrou em vigor agora no começo de agosto desse ano. Já dá para fazer aí um balanço, ainda não, né, mas já dá para dizer quais são os pontos positivos, eventualmente pontos negativos dessa nova legislação que se propõe aí a ser talvez uma válvula de escape para vários clubes que estão passando por dificuldades? Olha, Rogério, nós padecemos de uma questão complexa, que é um futebol comparado sempre com a Europa.
e nós temos aquilo que você conhece muito bem como especialista no futebol, que é uma exportação precoce dos nossos craques, inflacionando muito o nosso mercado, levando a valores inacreditáveis referente aos salários, sejam dos técnicos, sejam dos nossos jogadores, que faz com que haja sempre um grande desnível em relação àquilo que os clubes recebem como suas receitas próprias, do que aquilo que eles podem ou devem pagar. Isso trazendo o passado, 5, 10, 20 anos, onde se acumularam muitas dívidas, é muito claro que nós temos que procurar novas fontes de financiamento no futebol. Aquilo que a Europa já fez há algum tempo, buscando fundos de investimento e, portanto, tornando o futebol cada vez mais um negócio, um empreendimento, algo de enorme valor, não apenas da paixão do torcedor, na simbologia da representação nacional, daquilo que é a visibilidade de um país lá fora, particularmente o Brasil, mas também porque nós temos que dar o devido valor àquilo que é a cadeia produtiva do futebol. Isso a gente vinha estudando há muitos anos. Nós fizemos um recente estudo sobre a cadeia produtiva do futebol, que revela que o futebol brasileiro mobiliza 54 bilhões de reais, mais de 150 mil empregos diretos e indiretos, corresponde a 0,7% do PIB nacional. Isso é muito grande, mas, Rogério, é muito aquém ainda do que o futebol precisaria ter. Nós estávamos numa caminhada para que o futebol representasse pelo menos 2% do PIB brasileiro. Para que isso aconteça, nós precisamos de investimento externo ao futebol e, particularmente, do exterior, que vem aqui buscando a nossa melhor qualidade e, eventualmente, a nossa melhor representação. Eu diria que o Clube Empresa traz uma resposta para isso. O projeto aprovado originalmente do senador-presidente Rodrigo Pacheco, com a relatoria do senador Portinho, foi muito bem feito. Nós participamos diretamente, todos os protagonistas do futebol deram a sua contribuição para o aperfeiçoamento do projeto. O senador Portinho foi muito sensível e fez as mudanças necessárias, mas o governo federal vetou, particularmente a questão tributária. Eu acredito que o Congresso Nacional deve derrubar o veto, porque se isso não acontecer, eu diria que pode não valer a pena, ou muito poucos clubes entrarão se aproveitando da chamada legislação do Clube Empresa, porque em pouco tempo eles ficarão numa situação temerária de insolvência se esses fundos não aportarem os seus recursos. Rubens Figueiredo, sua vez. Walter, continuando um pouco nessa questão do aspecto financeiro dos clubes, é recorrente na mídia que os clubes estão em grandes dificuldades. No entanto, a gente assiste, por exemplo, o Atlético Mineiro contratando o Hulk, um titular de seleção brasileira, e agora, mais recentemente, o Diego Costa. O Corinthians trouxe Renato Augusto. E o Flamengo tem, do nosso amigo Rogério, ele tem um time milionário, talvez um dos melhores plantéis que já um clube brasileiro já formou. Por outro lado, você tem clubes tradicionais como Cruzeiro e Botafogo, que estão indo muito mal das pernas, Botafogo do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa discrepância entre clubes que têm problemas contratando muito e clubes quase falidos? Eu posso acrescentar, o Rubens, o Vasco da Gama acabou de ser condenado, se eu não estou enganado, a pagar uma dívida milionária de quase 100 milhões de reais. E o Vasco está na Série B, junto com o Cruzeiro e o Botafogo, com as mesmas dificuldades. Walter. Olha, Rubens e Sérgio, essa é uma contradição permanente. Infelizmente, faz parte um pouco da primeira resposta que eu ofereci ao Rogério relacionado à votação do Clube Empresa, mas aí é uma questão complicada, porque se nós analisarmos, sem citar alguns clubes, mas eu posso dizer hoje que todos os clubes brasileiros, praticamente sem nenhuma exceção, têm sua situação comprometida em relação à gestão financeira do presente e do futuro. Pouquíssimos clubes
eu diria pouquíssimos, não chega a 5, tem sua situação equilibrada. Claro, alguns mais, outros menos. A situação do Atlético Mineiro é muito difícil, a situação do Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, como vocês disseram, mas outros clubes, inclusive, que não estão nessa ponta da linha, eles também têm dificuldades acumuladas e não são inferiores a 500, 600, 700 milhões de reais que não poderão ser pagos a curto prazo. O que está se pensando em relação à chamada do Clube Empresa é ver se isso se resolve no curto espaço de tempo com novo investimento. Mas os clubes sempre terão uma contradição, eles sempre quererão comprar jogadores mais valiosos, até porque esses jogadores trarão títulos, os títulos melhoram a performance em relação à conquista de patrocinadores, eventualmente algo que está crescendo no Brasil, que é a expressão internacional. Pela primeira vez, nós estamos apresentando o futebol brasileiro lá fora, através de uma longa negociação que nós fizemos para que as televisões do mundo também captem imagens e os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, mas eu diria que é quase uma esquizofrenia. Nós temos que buscar resultados, nós temos que buscar títulos, os clubes precisam contratar cada vez jogadores mais qualificados, mas eles têm na ponta das suas finanças um passivo que eu diria absolutamente impagável. E o Brasil tem que passar por um novo patamar de novo financiamento para que essas respostas sejam dadas e o jogador brasileiro passe a ficar mais no Brasil. Ele deixe de ser exportado precocemente, como é hoje. Eu diria que é o seguinte: normas de licenciamento, fair play financeiro, gestões cada vez mais qualificadas e profissionais, a nova lei do clube empresa, a lei do mandante, novos contratos com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão, novos ativos que estão sendo buscados, como Big Data, como gamificação, uma série de outros elementos que podem fazer um conjunto, uma cesta de elementos que pode responder a essas questões que, nesse momento, do ponto de vista financeiro, de resolução do passivo, hoje elas são irrespondíveis. Walter, deixa eu só fazer um adendo. Você citou vários elementos aí que compõem uma gestão moderna de empresas ou de clubes, não importa. Mas como é que você avalia, nesse contexto, vamos dizer, a cabeça, o preparo ou o despreparo dos dirigentes dos clubes, aqueles velhos cartolas e tal? Isso ainda subsiste? Estamos nos modernizando? Em que pé como é que você avalia isso? Olha, Sérgio, essa é uma boa pergunta e eu vivi intensamente essa questão, até porque desde que eu lá cheguei, a Secretaria-Geral ela se expandiu além das relações institucionais com o mundo, com a FIFA, com a Conmebol, com todas as federações dos 211 países que compõem o futebol mundial. Você vê que é mais que a ONU e que tem um sistema hierarquizado, muito bem regulamentado, comandado pela FIFA e pela Conmebol, do ponto de vista das relações do Brasil. Mas eu diria o seguinte: isso, aos poucos, vai se adaptando. E eu posso dizer para você, Sérgio, que no contato que eu tive com praticamente todos os clubes brasileiros, o modelo de gestão e o perfil do governante mudou muito, muito. O presidente hoje de um Atlético Mineiro, de um Cruzeiro, mas também os clubes cariocas, a gestão do Fluminense é extraordinária, a gestão do Palmeiras é incrível, a gestão do Santos está melhorando muito, a gestão do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, ou seja, o perfil do dirigente mudou extraordinariamente, e diria para você que é uma situação sine qua non. Progressivamente, os dirigentes dos clubes brasileiros serão cada vez melhores e serão mais cobrados por isso. Perfeito. Nós vamos agora à pergunta do economista Luiz Alberto Machado, que nos enviou. Vamos ouvir. Walter, você já exerceu cargos importantes na Secretaria Municipal de Esportes e na CBF, que o tornam talvez um dos maiores conhecedores da realidade do esporte em geral e do futebol em particular.
Alguns anos atrás eu ouvi do J. Ávila a seguinte afirmação, aspas, falar em marketing esportivo no Brasil é irreal. Quase toda a verba vai para o futebol. O resto é peanuts. Fecha aspas. Você concorda com isso? Ainda é assim? Seria possível reverter esse quadro, o que permitiria, provavelmente, uma melhor performance dos nossos atletas em futuras edições de Jogos Pan-Americanos ou Jogos Olímpicos? Eu diria que a resposta é sim, sim. Sim, é verdade, o marketing esportivo é o marketing do futebol, muito pouco vai para as outras modalidades esportivas, boa parte delas ainda depende de financiamento de caráter público, tipo Banco do Brasil, Correios, e aquelas empresas que antigamente até financiavam muito mais do que financiam hoje, e o esporte olímpico depende fundamentalmente de verbas públicas. Com eventos como os Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, com resultados, inclusive, muito positivos que nós tivemos, é muito possível, é muito provável que o Brasil consiga ultrapassar esse patamar de um país que só investe no futebol para investir em outras modalidades esportivas. Eu diria que é um sonho, depende muito de um conjunto de patrocinadores que hoje são articulados no chamado Pacto pelo Esporte, que se preocupam com o desenvolvimento de outras modalidades, mas hoje aquilo que ele disse é absolutamente verdadeiro, ou seja, o esporte hoje, o marketing esportivo hoje é fundamentalmente o futebol. Ô, Rogério, acho que é a sua vez agora, né? Walter, a minha segunda pergunta para você é sobre o futebol feminino, não é? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como que você vê o futebol feminino no Brasil? Onde você imagina que ele pode estar daqui, sei lá, daqui a 5 anos? A minha sensação é que o futebol dos clubes, né, está num processo muito interessante aí de crescimento, né? Mas, por outro lado, infelizmente, a nossa querida seleção feminina, por exemplo, agora na última Olimpíada, faz alguns anos já que não tem participado aí dos pódios, né? Então, não sei, é verdade essa impressão? Eu queria te ouvir um pouco aí sobre o quadro do futebol feminino no Brasil. Olha, é uma impressão, eu diria, parcialmente real. O futebol feminino, nos últimos 3, 4 anos, cresceu incrivelmente. Eu diria que antigamente era quase uma obrigação que a CBF tocava por conta da seleção, mas os campeonatos brasileiros eles tinham uma importância, uma dimensão muito reduzida. Nos últimos 3 anos, o crescimento foi incrível, uma por conta do fato da CBF ter entendido esse novo papel, essa nova modalidade. A Copa do Mundo da França explodiu o futebol feminino do ponto de vista do gosto popular de homens e mulheres, meninos e meninas, mas também dos patrocinadores. Porque vocês sabem, nós estamos falando muito de marketing esportivo, financiamento, como é que a gente resolve o problema financeiro do futebol, mas eu diria que essa questão do futebol começa a entrar com muita força. Nos últimos tempos, eu lá na CBF, nós recebíamos patrocinadores novos e antigos que queriam só patrocinar o futebol feminino, tanto de seleção como dos clubes e dos campeonatos brasileiros, que cresceram muito. Hoje nós temos uma Aline, que é uma figura extraordinária e que dirige o futebol feminino na CBF, que tem dado um gás extraordinário para o crescimento junto aos clubes, que hoje é uma questão mandatória. Os clubes de camisa têm que ter o futebol feminino obrigatoriamente, e os campeonatos estão se expandindo, Série A, A1, A2, hoje indo para a série para sub-16, ou seja, está se criando um nível em escadinha para que a gente tenha progressivamente o futebol feminino também. Nós temos toda a vocação para estar entre os melhores do mundo. A Pia Sundhage é uma figura incrível, a Duda, que é a Luziele, que é a coordenadora da seleção. Eu diria que são 3 figuras que vão dar uma nova cara para o futebol, que hoje é prioridade na FIFA, na Conmebol e na CBF. Como é que ficam nessa questão do futebol feminino? Como é que ficam as escolas?
nós fizemos um diálogo recente com o Marcelo Teixeira, que foi presidente do Santos, que é dirigente de universidade, e ele estava lembrando que até a educação física nas escolas primárias, nas escolas secundárias, não é mais obrigatória, não é mais enquanto que os americanos formam as suas meninas nas escolas, não é? Você teve uma experiência importante na Secretaria Municipal de Esportes de criar o Clube Escola, de integrar a escola com o esporte. Como é que você vê isso aí para o futebol feminino? Por que isso não vai para frente? Olha, o Sérgio, infelizmente, ainda não vai para frente no futebol feminino, no futebol masculino, nas modalidades esportivas. O chamado esporte escolar é um desastre no Brasil. É um desastre. Por exemplo, um dos maiores problemas que eu tive na gestão do prefeito Kassab como secretário de esportes era implantar o Clube Escola nas escolas. E olha que era uma gestão, o prefeito Kassab ia comigo nas escolas, foi na Secretaria de Educação, mas a resistência dos professores era muito grande. Eu não diria dos professores para não comprometer, mas do sistema. Educação física quase foi expulsa da rede escolar como uma atividade essencial, obrigatória. Eu me lembro, no começo do governo Bolsonaro, eu dizia para ele, presidente, você é professor de educação física. Temos uma grande oportunidade de uma retomada nos níveis da nossa geração da educação física, uma atividade essencial nas escolas brasileiras, no ensino fundamental, no ensino médio e também, Sérgio, no nível universitário, que o Marcelo Teixeira deve ter falado. Isso não existe no Brasil na relevância que tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, a atividade de educação esportiva nas escolas brasileiras é uma lástima, é uma realidade que tem que mudar. Nós vamos mudar com isso a educação, que a atividade esportiva tem um papel incrível na capacidade cognitiva das crianças, ajuda na educação em si e também para formar melhores cidadãos. É um tema que o Brasil precisa tratar com maior qualidade e com mais seriedade. Rubens Figueiredo. Walter, nos últimos, vamos dizer aí, 5 anos, que coincide com esse período que você identifica como um período de inovações na CBF, eu levantei aqui rapidamente. O Brasil foi campeão sul-americano sub-15, campeão da Copa do Mundo sub-17, campeão da Copa América em 2019 e bicampeão olímpico, a seleção masculina de futebol. No entanto, quando você discute ou vê esses comentaristas de futebol, que talvez seja a categoria mais mal-humorada que existe, você sempre tem a ideia de que o Brasil está ladeira abaixo no futebol. Nós perdemos a Copa Sul-Americana, a Copa América, por um erro individual de um defensor, e nada servia para o Brasil. Como é que você vê essa falta de reconhecimento do futebol brasileiro como um futebol muito vitorioso? Bom, você tem razão, a imprensa esportiva, infelizmente, ela joga muito para baixo, ela dificilmente reconhece. Eu digo isso, eu fui o porta-voz da CBF nesses últimos 6 anos e eu tinha uma batalha diária para tentar mostrar o avanço no sistema que o futebol brasileiro está batendo. Avanço, seja em termos de gestão, seja em termos de organização dos nossos campeonatos, de ampliação. Nós tínhamos, em 2012, 6 campeonatos brasileiros. Hoje são 21, organizados com uma qualidade, uma eficiência, Rubens, extraordinária. Eu diria que a CBF, do ponto de vista de organização do futebol, é uma máquina. E não haveria futebol na base feminino, em grande parte do futebol profissional, da Série D, da Série C, e também com grande apoio na Série A e B, se não fosse investimento direto da própria CBF. Mas a base, a gente sempre falava isso, o maior número de títulos da base do futebol mundial é do Brasil. Recentemente, a direção da CBF exigiu que a FIFA reconhecesse isso. Sub-17, como você disse, títulos do Sub-15, agora ganhar os Jogos Olímpicos, corresponde a uma Copa do Mundo, 2 vezes.
nós disputamos com as melhores seleções sub-23, com algum apoio de alguns de mais idade, mas são seleções sub-23 que são as seleções olímpicas. Então, há uma dificuldade no reconhecimento da qualidade do Brasil. Nós estamos investindo cada vez mais na base. Hoje tem um branco que é o coordenador da base da seleção brasileira, que é uma figura extraordinária, além de campeão mundial, mas é um coordenador incrível do sistema da base. Os clubes têm investido muito, têm criado centros de treinamento. Hoje tem a ideia do clube formador, que faz com que o clube entre no upgrade de reconhecimento do seu papel. O grande problema é que o jogador vai embora precocemente, e aí a gente perde, muitas vezes, a condição de dar a ele a característica nacional que é própria do Brasil e que há muito tempo a gente, às vezes, não consegue dar. Mas eu diria que a base do futebol brasileiro está crescendo e melhorando muito. O Rogério, mais uma? Talvez essa sensação aí de que o Brasil não está rendendo quanto podia no futebol mundial tenha a ver com o fato de que o Brasil foi eliminado, né, precocemente nas últimas 4 Copas do Mundo, né, o futebol masculino. Se isso acontecer também em 2022, o Brasil vai repetir aquele período de 24 anos, né, entre o Tri em 70 e o Tetra em 94. Então, a pergunta que eu queria fazer é: temos chances de chegar pelo menos à final na Copa de 2022, na sua avaliação? E se der tempo, a pergunta que eu queria te fazer é também sobre a CBF, né? A gente tem visto aí sucessivos escândalos, né, envolvendo presidentes da CBF ao longo dos anos. Você acha que isso tem impactado negativamente a imagem do futebol brasileiro ou tem reduzido a nossa capacidade aí de se igualar ao patamar em que estão outras confederações no resto do mundo? Bom, 2 questões muito importantes, Rogério. Primeiro, o seguinte: o futebol mundial hoje é extremamente competitivo. Não é só o europeu, não é só o sul-americano, que já tem uma longa tradição, mas o asiático está melhorando a sua performance, o africano está melhorando a sua performance. Hoje nós temos que reconhecer que há uma elevação, muitas vezes uniforme, que faz com que as seleções se equilibrem. E, por alguns aspectos, a Europa ainda está a alguns passos, particularmente na frente do Brasil, na qualificação das suas seleções. Infelizmente, a gente não tem ganho há muito tempo. A Europa tem se destacado nesse aspecto, não apenas o Brasil, mas a Argentina também. Então, nós perdemos uma parte desse terreno, mas eu diria que nos últimos anos, por uma decisão correta por parte da direção da CBF, foi decidido ter um longo período de gestão contínua, sem alteração do comando, com a presença do Tite e da comissão técnica, que vocês não, a imprensa esportiva pode ter sua avaliação, sua crítica e tal, mas não dá para negar que tem havido um investimento muito grande do ponto de vista financeiro e tecnológico, dando ao Tite e à sua comissão condições para preparar a melhor equipe para disputar a Copa do Mundo 2022. Se isso não acontecer, é porque ganhar uma Copa do Mundo depende de muitos fatores e não apenas só ter a melhor seleção, só ter o melhor técnico, depende de muitos expedientes que muitas vezes são incontroláveis. Eu me lembro, eu estava indo para o aeroporto com o professor Parreira, antes da Copa da Rússia, e falou: Walter, nós vamos ganhar? Sim, não tem como perder. Eu nunca vi uma preparação tão grande como essa, e nós perdemos. Eu acho que nós temos grandes chances de ganhar a Copa do Mundo 22. Talvez o problema, eu diria para você, é mais externo à seleção do que interno. Aí entro na segunda pergunta que você fez, Rogério. Questão administrativa. Atrapalha a performance da seleção? Problemas na direção da CBF atrapalha? Sim, atrapalha e muito. Gera tensões, geram atritos, gera uma instabilidade psicológica que é fundamental para o preparo tanto da comissão como dos nossos atletas. Os escândalos da CBF, eles são diferentes do passado. Nós tivemos um escândalo
correspondente a problemas de contratos, como você mesmo, você, se eu não me engano, foi você, o J. Ávila, problemas relacionados aos cartolas, tal. Isso mudou muito, mudou muito. Nós não temos um problema dessa ordem hoje. O que houve no último problema de instabilidade política na CBF foi um problema comportamental. O nosso presidente, infelizmente, teve alguns percalços, alguns tropeços. Isso fez com que a pirâmide incrível que foi construída do ponto de vista de gestão nos últimos anos, ela ficasse muito abalada, mas eu acredito que em pouco tempo vai ser restabelecido para que a gente possa dar tranquilidade psicológica e estrutural para a nossa seleção caminhar rumo à Copa do Mundo no Catar. Walter, você fez uma referência aí importante ao fato de que no futebol o Brasil já não é mais senhor da bola como ele era, né? Antigamente ele era absoluto. Mas eu queria só lembrar que, por exemplo, os outros também melhoram. No caso, por exemplo, do vôlei de praia, agora na Olimpíada, depois que uma das nossas duplas perdeu e não conseguimos nada, ele disse, olha, os outros melhoraram. Nós temos que investir, melhorar, vamos nos esforçar, mas os outros melhoraram. Porque às vezes a gente tem aquela visão de que temos que ganhar, temos que ganhar. Às vezes não dá, às vezes os outros times são equivalentes, né? Às vezes há equilíbrio, então um elemento qualquer pode definir a vitória ou a derrota. Mas o Rubens tem mais uma, né, Rubens? Tem. Só comentar isso, Sérgio, Claro, você claro. entender isso. Essa é uma questão importante. O futebol mundial está num patamar, eu diria, mais horizontal do que já esteve em outras épocas. E tem uma questão que o Rogério conhece bem, que é a questão da imprevisibilidade. Como é que nós podemos imaginar que qualquer clube de futebol pode ganhar do Flamengo, tá certo, Rogério, de 4-0? É inacreditável uma coisa dessa, mas o futebol permite que isso aconteça. Por isso que o futebol é a modalidade mais apaixonante do mundo, porque é igual à vida, é imprevisível. Walter, você é muito maldoso. O Rogério está lá quase em lágrimas quando você lembra desse desastre. Mas no final do ano, a gente faz um outro programa aqui do balanço da temporada. Aí a gente conversa, Walter. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Rubens, vamos lá? Mais uma? De preferência, futebol masculino e feminino, né, Walter? Aí o Corinthians entra lá entre os vencedores. Exato, feminino. Sem dúvida. Walter, eu sou sócio de um clube aqui de classe média de São Paulo. E eu noto que os meninos de 8 a 12 anos, eles circulam pelo clube com camisas do Paris Saint-Germain, com camisas do Bayern, com camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Juventus, da Itália. É muito curioso essa paixão que esses garotos que vão ser amanhã os torcedores, que vão ao campo pagar seu ingresso ou comprar a TV a cabo, como eles são apaixonados pelo futebol europeu. Outro dia estava passando o jogo na televisão, eu sentei lá e fiquei observando. Eles sabem, Walter, a escalação do Bayern de Munique, que não é um... Eles sabem a escalação do país inteiro, quem comprou quem vendeu quem. Como é que a gente faz para resgatar um pouco essa paixão dessa molecada que está crescendo, pelo menos, né, nessa classe média aí que eu observei, recuperar aquela paixão que tinha pelo futebol brasileiro, das crianças andarem com as camisas dos times brasileiros? Olha, essa é uma preocupação nossa também. Eu chamaria, você que é sociólogo, comunicador, eu chamaria isso de colonização esportiva. Os clubes europeus têm trabalhado isso no mundo inteiro. Eles têm uma estratégia de marketing que vem da década de 80, algo que o Brasil começa a descobrir agora, exportando o seu futebol para o mundo. O Barcelona tem jogadores brasileiros, talvez desde a década de 70, compreendendo que, ao contratar um jogador brasileiro, que é provavelmente o melhor que havia no Brasil, ele atrai os torcedores para que assistam os jogos daquele clube. Comparativamente, a CBF tem uma diretoria de marketing que deve ter uns 10 funcionários. Diretoria de marketing da CBF. Sabe quantos funcionários tem o marketing do Barcelona, Rubens? Não. 300. Eles estão implantados com escritórios do mundo inteiro.
quantos escritórios os clubes brasileiros ou a própria CBF têm em outros lugares do mundo? Nenhum. Então, o futebol é uma atividade planetária. Ela se desenvolve passando a sua informação, que é uma informação esportiva, mas é também cultural, é também civilizatória, que o Brasil ainda não descobriu. Você imagina, Rubens, você que é um pensador histórico, o que nós perdemos de não ter usado o Pelé como um grande embaixador do Brasil no mundo? Nós nunca mais teremos um embaixador com essa qualidade. Mas também o Ronaldo poderia ter feito isso, o Ronaldinho poderia ter feito. Nunca tiveram esse papel de divulgar o futebol brasileiro lá fora, enquanto os clubes europeus sabem muito bem fazer isso. Eu diria que é business, é negócio, é compreender o papel planetário que o futebol tem, que, infelizmente, nossa visão provinciana não permitiu, e isso leva as nossas crianças a torcerem muito mais por esses clubes lá fora do que pelos seus próprios clubes, ou dos seus pais. Walter Feldman, essa aqui é uma fundação de estudos e formação política. Discutir o futebol pela grandiosidade do que ele significa, inclusive na economia brasileira, como você bem realçou, inclusive em relação à necessidade de políticas públicas envolvendo o esporte todo, é mais que justificado que a gente tenha conversado tanto sobre a questão do futebol. Você deu uma boa aula para a gente aqui, eu abro espaço agora para as suas palavras finais, o seu recado final. Puxa, Sérgio, eu fiquei muito feliz, eu já fiquei muito feliz com o convite que me foi feito por você diretamente, o próprio Rubens me ligou, o próprio presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, me estimulou muito a participar, e você sabe o carinho que eu tenho por ele, por ter sido o seu secretário de esportes aqui em São Paulo. Eu diria o seguinte: o futebol, como diria Nelson Rodrigues, é muito mais do que a bola, é muito mais do que o jogo, é muito mais do que os 90 minutos. Sinaliza uma característica de uma nacionalidade, significa uma concentração de paixão que um país consegue ter, muitas vezes só no futebol, ou em pouquíssimos outros episódios na nossa vida histórica, e o Brasil, infelizmente, não compreendeu ainda. Eu vivi na CBF muito essa paixão do futebol, dos clubes, dos campeonatos, da seleção, mas eu me preocupei muito, Sérgio, em fazer a chamada CBF social, de implantar o Clube Escola do prefeito Kassab em todos os municípios brasileiros. Esse é um programa que deve continuar, apesar da minha saída, para fazer aquilo que eu chamo da base da pirâmide. Nós temos um ápice da pirâmide, que é a seleção, o intermediário da pirâmide, que são os clubes, depois a base do futebol, mas tem uma base total dessa pirâmide, que é a educação nas escolas. Futebol pode ser um instrumento educacional, pode melhorar a educação e pode aumentar o nosso nível, o nosso teor civilizatório perante o mundo. Então, Sérgio, é um prazer. Muito obrigado a você, a toda essa bancada maravilhosa. Me chame sempre que eu estarei à disposição. Walter, tenho a certeza de que o prazer foi nosso, foi muito bom. Eu quero agradecer também a participação do Rogério Schmidt, do Rubens Figueiredo, mais uma vez, do Luiz Alberto Machado, e eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse diálogo no Espaço Democrático até esse momento. Até o nosso próximo programa.